irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Continuamos celebrando ainda a alegria da festa dos 80 anos da nossa paróquia. E nós colocamos aos pés de Nossa Senhora, como está aqui na frente, a representação do seu coração. E no seu coração toda a história da nossa paróquia. Ele é feito de 80 botões de rosas, cada botão para cada ano de vida desta paróquia, vivido em missão neste chão. E nós, com isso, colocamos todos no altar do Senhor, todos no coração imaculado de Maria, que mesmo transpassado pela espada de dor, se mantém na esperança da fé, em pé junto à cruz, continuando a caminhada, anunciando o Evangelho e celebrando a fé. E assim, irmãos e irmãs, nós iniciamos esta Eucaristia, acolhendo também os jovens que hoje estão iniciando um dia de encontro, de preparação para um trabalho junto aos idosos, e que o Senhor abençoe este trabalho. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados.
Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, Jesus, Ele aproveita a ocasião do banquete, de uma festa, uma realidade comum aos povos de todos os tempos, para transmitir a todos nós uma lição de humildade e gratuidade. Ele, na palavra que nós acabamos de ouvir, ele denuncia o orgulho das pessoas que pretendem ocupar sempre os primeiros lugares, recordando que estes lugares, na festa de Deus, são reservados aos que se fazem humilde, e por isso não para a autopromoção ou para os privilégios. Na festa de Deus não há privilégios, mas há lugar para aqueles que se dispõem a amar e servir. Meus irmãos e minhas irmãs, por educação, prudência e humildade, convém sempre ocupar o último lugar, porque este não será tirado. Não tem nada depois do último lugar. Então, se você está ali, você já está assegurado. E a sua vantagem é poder ser convidado para se aproximar, para vir mais para cima. Evidentemente que Jesus, com este evangelho, ele não está dando para nós regras de etiqueta, de como se deve portar-se ou como organizar um banquete. Evidentemente, ele está dando para nós uma lição de como deve ser a vida do discípulo, do missionário, do cristão, daquele que se dispõe a viver o ensinamento de Jesus. Ocupar o primeiro lugar é uma atitude de quem reconhece necessitado do outro e de quem é apenas um convidado e não o dono da festa da vida. Na festa da vida, o dono é o Senhor. Nós somos convidados a participar e devemos ocupar o lugar, o qual foi destinado a cada um de nós. É a humildade que Jesus indica para nós, e Ele não indica apenas com palavras, mas sobretudo com a sua vida, que mostra para nós que o maior é aquele que aprende a servir. Se a pessoa for convidada a vir mais para cima, será uma valorização para ela. No reino de Deus, Jesus diz várias vezes: o maior é o servidor de todos.
O lugar de honra é o último. E ele lembra no evangelho de hoje: quem se humilha será elevado. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós façamos um esforço para compreender estas palavras de Jesus, porque estas palavras nos põem na contramão da organização da nossa sociedade, que ambiciona os primeiros lugares, ambiciona os privilégios, faz com que nos destaquemos diante dos outros e buscamos constantemente elogios. E Jesus vai dizer: cuidado com isso, não deixe que isso cresça no coração de vocês, para que a ação de vocês não seja uma autopromoção. Meus irmãos e minhas irmãs, a atitude tipicamente cristã que Jesus também apresenta no evangelho de hoje é a gratuidade. Quando você der uma festa, não espere retribuição. Por isso Jesus fala: não convidem aqueles que poderão retribuir, mas convidem as pessoas que não podem retribuir. É dar daquilo que temos sem esperar retribuição. É aprender a acolher o pobre, o cego, o coxo, o doente, enfim, as pessoas marginalizadas, impedidas de retribuição. E nós vemos que atitudes generosas como esta existem em nossa sociedade e na igreja, porém elas precisam serem multiplicadas, precisam crescer, aumentar entre nós. Ocupar o último lugar é aprender o lugar do serviço e do amor, é deixar-se conduzir pela misericórdia em direção aos irmãos mais necessitados, sem negociar com generosidade. A generosidade não é a nossa moeda de troca com Deus. Nós não negociamos com Deus porque somos generosos. Somos generosos por amor. Fazemos sem esperar retribuição. Isso é importante. É evidente que Deus, que reconhece tudo, não deixa sem resposta o nosso gesto abnegado, a nossa generosidade, porém que ela não se torne, repito, para nós a nossa moeda de troca com Deus. O autêntico testemunho dos discípulos e missionário é o serviço livre, humilde, gratuito. É sempre amar e servir. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos vivido com os nossos limites, com as nossas imperfeições, nestes 80 anos da história da nossa paróquia, evangelizando e celebrando a nossa fé, anunciando o evangelho, promovendo a relação fraternal e servindo os irmãos mais necessitados, acolhendo a todos na vida da comunidade, que vai aprendendo a não se exaltar, mas a viver na dinâmica do serviço. Se desejamos ser o maior, sejamos o servidor de todos, na gratuidade e na compaixão. E nós temos a dizer ao Senhor, por esta caminhada bonita desta paróquia:
Muito obrigado, Senhor. E tudo foi feito, não para o nosso engrandecimento, mas tudo feito para a sua maior glória, e que tudo tenha servido para concretizar entre nós o reinado de Jesus que Ele trouxe para dentro da nossa história. Parabéns pelos 80 anos de vida e missão que procuramos viver a cada dia em nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.